Quebrado, mas chamado. Deus ainda tem um propósito na sua dor. Isaías 61, versículo 1, está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar as boas novas aos pobres e enviou-me a curar os quebrantados de coração. A dor não anula o seu chamado. Mesmo estando quebrado, ainda assim, nós carregamos um propósito de Deus em nossas vidas. Deus não espera que nós estejamos perfeitos para poder, então, nos chamar para o seu propósito. Mas Ele nos chama em meio ao nosso caos, porque é na nossa fraqueza que a sua força se manifesta em nossa vida. Veja que Moisés foi chamado estando com medo. Moisés tinha dificuldade na sua fala e não julgou que ele estava preparado, mas Deus garantiu que o sucesso da sua missão não dependia da sua capacidade ou mesmo da sua condição. O Senhor, Ele não se engana e também Ele não se limita às nossas imperfeições. Você pode estar se sentindo quebrado, ferido, com as suas dores e às vezes até achar que está desqualificado. Mas hoje eu quero te lembrar de uma verdade que é poderosa. Deus ainda te chama mesmo assim. Do jeito que você está, você pode ser chamado em meio às suas lutas e às suas feridas. A dor não anula o seu chamado. Muitas vezes nós achamos que para sermos usados por Deus, só depois que nós estivermos plenamente curados, restaurados das nossas feridas e das nossas dores. Pensamos, enquanto nós estamos vivendo os nossos traumas, Deus não vai nos chamar para algo assim tão grande em nossa vida. Mas a Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que foram chamadas em meio às suas dores. Moisés é um desses grandes exemplos. Ele foi chamado em meio às suas dores, seus traumas, do seu passado. Jamais ele poderia imaginar que Deus ainda tinha alguma coisa, alguma obra a fazer na sua vida. Outro exemplo é Gideão. Estava escondido, apavorado, com medo dos inimigos. E ele se achava também pequeno demais para fazer alguma coisa grande para Deus. Ele estava tentando apenas ali salvar alguma coisa da colheita para o sustento da sua casa, da sua vida. Mas Deus ainda tinha planos maiores para a vida de Gideão. Jeremias, o profeta, também se achava uma criança. Paulo se julgava o mais indigno entre os apóstolos. Todos aqueles que foram chamados julgavam estar incapacitado para a obra de Deus. Mas Deus não escolhe os capacitados. Ele próprio capacita aqueles a quem Ele escolhe. Então, a sua dor, ela não te desqualifica. Ela é o lugar onde Deus vai mostrar a sua glória. Nós, na verdade, somos curados enquanto nós caminhamos dentro do processo. A cura não é um pré-requisito, mas é um companheiro da nossa jornada. À medida que nós respondemos o chamado, Deus então vai restaurando a nossa alma ferida. E a cura é um processo que acontece enquanto nós obedecemos o chamado de Deus. Temos como exemplo os 10 leprosos que receberam uma ordem de Jesus. Ele disse, vai e se mostram ao sacerdote. E o texto diz que enquanto eles iam, ficaram limpos. Então a cura acontece no caminho da obediência. Responda ao chamado imediatamente e caminhe com Deus. E Ele vai então tratar as suas feridas e curar as suas dores. A verdade, querido, é que os vasos mais frágeis revelam mais a glória. Um vaso frágil manifesta mais a glória quando ele está cheio da graça de Deus na sua vida. Então não esconda as suas cicatrizes.
Elas são provas vivas do grande amor e o cuidado de Deus pela sua vida. O texto bíblico diz: nós temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. 2 Coríntios 4:7. Deus não precisa da nossa perfeição. Ele precisa da nossa entrega. Os cacos da nossa história vai contar ao mundo as grandezas de Deus e as suas grandes obras na nossa vida. Você pode estar até quebrado em sua dor, mas ainda assim você é um chamado e um escolhido para o propósito de Deus. Quero te dizer que Deus não terminou com você. A obra de Deus ainda está em movimento. Então persevere e creia. Não esconda os cacos. Deus transforma as suas dores em um grande testemunho para a salvação de muitas vidas. Se essa mensagem falou no seu coração, então deixa um amém lá nos comentários. E se quiser, compartilhe essa mensagem com alguém que está precisando ouvir uma palavra. Inscreva-se no nosso canal e receba sempre palavras que vão curar e ativar o seu chamado em Deus. Que Deus te abençoe.